O espírito dos mares. Riet olhou para o capitão Bannock Durham e para sua filha Lane. Capitão, senhorita Lane, eu irei contar a vocês como vim parar aqui. Todo o meu caminho começou há 350 anos atrás. Capítulo 1. O treinamento. O vilarejo onde morava era deslumbrante, longe da civilização, em um local de difícil acesso. Era naquele local que viviam algumas famílias de elfos. A vila era cuidadosamente organizada, e apesar de estar longe da civilização, os seres dessa vila eram extraordinariamente inteligentes. Suas construções utilizando madeira da melhor espécie faziam com que o lugar ficasse ainda mais belo, e a longevidade de seu povo os ajudava ainda mais a manter as tradições e costumes que já eram preservados há milênios. Para os anciãos, a única forma de manter sua moradia nesse estado de constante preservação era continuar mantendo a vila fora do alcance de qualquer outro ser, e principalmente dos humanos, que eram os mais perigosos do planeta onde viviam, pois, apesar de existirem muitos de bom coração, aqueles que os governavam, chamados de reis, e seus conselheiros, eram homens de extrema ganância, e entre eles havia uma disputa eterna pelo poder e pela conquista, além de serem os humanos a maior raça existente em população. Havia muitos deles. Além dos humanos, existiam outras raças que poderiam ser uma ameaça. Os anões, não por serem maléficos, mas pelo simples fato de as raças de elfos e anões não se suportarem. Os goblins, que eram seres verdes e pequenos, causavam destruição por onde passavam, por sua ignorância e por não ter inteligência suficiente para criar absolutamente nada. A maneira mais fácil que eles encontravam para construir e conquistar moradia, equipamentos e alimentos era por meio de violência. Havia também os orcs, seres de força bruta e de cheiro insuportável, que também tinham sua população em números grandes. Porém, eram seres com um pouco mais de inteligência do que os goblins, pois conseguiam criar sua própria moradia. Mas assim como os goblins, eles também eram violentos e utilizavam-se de força para conquistar território. Os anciãos ensinavam aos seus jovens tudo sobre as outras raças que existiam no planeta onde habitavam, e era proibido sair dos arredores da vila. Os tutores da vila ensinavam desde cedo os jovens elfos a viverem de forma exemplar. Todos na vila aprendiam de tudo, tanto os do sexo masculino como os do feminino. Eles aprendiam a plantar cada uma das sementes, os benefícios de suas folhas, aprendiam a arte da construção, a arte do arco e flecha, como fabricá-los e utilizá-los. Tudo sobre equipamentos que eram fabricados na própria vila. Equipamentos leves com ricos detalhes em ouro e lindos desenhos davam forma à sua proteção corporal. Suas armas, que também eram leves e bem afiadas, estavam sempre com a sua manutenção em dia. E além de serem armas, eram também um objeto de decoração, tão bem forjadas e com desenhos em sua superfície. Todos os elfos, desde pequenos, aprendiam a fazer a leitura do mapa da região, e todos, sem exceção, sabiam quais eram os limites que eles não poderiam ultrapassar. Viviam muito bem. Quase tudo o que eles precisavam para viver existia na vila. As poucas coisas que não tinham, os chamados viajantes, elfos guerreiros que tinham muita experiência e já estavam acostumados com o mundo fora da vila, tinham o papel de buscar fora da vila objetos e materiais preciosos, que não existiam na redondeza, por meio de troca de mercadoria. Nenhum jovem elfo era treinado para exercer tal função. Era nessas condições que morava o jovem elfo Riet, sonhador que gostava de se aventurar desde criança. Quando começou sua caminhada pelo vilarejo dos elfos, o jovem Riet, destemido, caminhava por onde o mapa o guiava. Conheceu todas as bordas das fronteiras do seu vilarejo, e com isso a coragem o despertou para além daquele pequeno, mas magnífico vilarejo. Em sua primeira aventura, com seus 15 anos de idade, foi para fora da vila, e seu treinador Isaías o repreendeu. Riet, saiba que é proibido sair das fronteiras da vila. Nosso mapa já foi feito com esse intuito. Há muitos perigos fora deste lugar. Lembre-se de jamais sair dos limites. Desta vez irei apenas adverti-lo, mas da próxima vez irei avisar ao seu pai.
Hiat baixou sua cabeça e obedeceu ao seu nobre mestre e treinador. Mas era muito jovem e cada vez mais a coragem e a ousadia o instigavam a conhecer o mundo e sua diversidade. Não demorou muito tempo para que ele voltasse a desobedecer às leis dos anciãos, tornando a explorar o lado de fora das fronteiras. Seu mestre o estava sempre vigiando e tentando guiar seus passos, surpreendido pela ousadia de Hiat. Mestre Isaías percebeu que havia algo diferente naquele jovem elfo. Jamais outro elfo naquela idade havia desafiado seu próprio treinador, desobedecendo a uma ordem que foi dada. Isso levou seu mestre a pensar até onde aquele jovem conseguiria chegar, com tamanha coragem e desobediência. Algo extremamente incomum entre os elfos. Coragem existia, porém a ousadia de enfrentar e desobedecer era algo raro de se ver entre esse povo, pois eram muito inteligentes e disciplinados. Isaías pensou em entregar seu pupilo, mostrando a seu pai a sua indisciplina, para que ele fosse castigado rigidamente, pois somente assim poderia fazer com que Hiat aprendesse a ter disciplina. Mas, em vez disso, seu mestre teve uma ideia melhor. Seu pupilo Hiat era um jovem, que, além de muita coragem, possuía uma habilidade fora do comum. Era um excelente acrobata. Em treinamentos com espada era muito habilidoso. Sua esquiva era feita com perfeição. Acertá-lo com um golpe era uma tarefa difícil de cumprir, pois seus movimentos eram diferentes e poucos conseguiam prever um movimento de esquiva de Hiat. Com toda essa habilidade, e agora com a ousadia de querer sair da vila, o seu mestre só conseguiu imaginar Hiat em uma profissão. Ele seria um viajante, e a partir daquele momento seu mestre decidiu treiná-lo para essa profissão. Para ser um viajante era necessário muito treinamento, pois para se tornar um viajante oficial era feita uma prova entre os competidores, e a cada 10 anos somente um era escolhido. Tornar-se um viajante era sonho de poucos elfos jovens, pois sua grande maioria era incentivada a não querer sair da vila. E, como era um lugar magnífico e de muita paz, os jovens acabavam seguindo outras profissões que aprendiam com seus tutores, e por fim ficavam ali dentro por longos anos. Sendo assim, a profissão de viajante normalmente era escolhida por elfos mais velhos, de mais de meia idade, normalmente com mais de 350 anos, que já haviam feito muito pela vila e buscavam novos conhecimentos. Eram poucos os que escolhiam essa profissão, pois os elfos eram conhecidos por sua longevidade. Os mais velhos passavam dos 850 anos. Existe até uma lenda que diz que alguns alcançavam a eternidade, e por esse motivo a maioria preferia continuar vivendo dentro da vila, com muita serenidade. Isaías continuou observando Hiat dia após dia, vendo evoluir cada vez mais as suas habilidades com espada, além de sua felicidade de fazer acrobacias. Mas Isaías sabia que isso não era o suficiente para ser um viajante. Era preciso aprender outras línguas, a dos humanos, dos orcs e dos anões. A comunicação era algo imprescindível para se viver e para negociar fora da vila. Também era necessário aprender sobre outras matérias-primas e objetos, ser especialista em identificar materiais valiosos e falsos e de pouca validade, para não ser enganado por vendedores de outras espécies. O mundo fora da vila era algo completamente diferente, ao qual os elfos não estavam acostumados, pois existe muita ganância, o que faz com que a mentira apareça com mais frequência, e seria necessário o mestre Isaías aperfeiçoar seu pupilo Hiat em tais habilidades, para que conseguisse se virar sozinho. Com isso, Isaías começou a treiná-lo, incansavelmente, dia após dia, sem pausa para descanso e sem piedade para a dor. Após alguns anos próximo de sua primeira prova, Hiat se cansou, estando prestes a desistir do treinamento. Mestre, eu acho que não irei conseguir ser viajante. Apoiou seus joelhos no chão em frente a Isaías. Estou cansado, preciso relaxar e curtir um pouco meus amigos. Isaías olhou para baixo, vendo seu pupilo exausto física e mentalmente com tanto treino. Ele o pegou pela gola e o fez ficar de pé. Ouça o que está dizendo, Hiat. Nem parece aquele jovem ousado que desobedeceu às minhas ordens desde o início e agora está querendo se render? Vai desistir de seu sonho? Largou sua gola e olhou severamente em seus olhos. Eu não irei permitir.
Não após ver toda a evolução que você obteve nesses 7 anos de treinamento intensivo. Riet, o que você está sentindo não é cansaço. Você está com medo de ser derrotado por seus adversários, só porque você é mais novo. Fiz-lhe treinar desta maneira exaustiva para que conseguisse vencê-los. Eles são mais velhos e experientes, mas vejo em você uma coragem que nenhum outro tem. Olhe para mim, Riet. Pegando em seu rosto com as 2 mãos, o mestre forçou Riet a olhá-lo nos olhos. Você vai competir e vai vencer. Somente eu, como seu treinador, conheço a sua capacidade, e ninguém espera um jovem como você para esta competição. Irá surpreendê-los. Riet, sentindo-se um pouco mais animado após o apoio de seu mestre, decidiu seguir em frente. Continuou seu treinamento intensivo até que chegasse a data da competição. A competição era formada por 3 etapas. Na primeira etapa eram feitos testes na linguagem da escrita e leitura dos seres humanos e dos anões, e na linguagem dos orcs, que somente sabiam se comunicar, mas não dominavam a arte da escrita. Era um teste difícil, do qual eram escolhidos apenas os 32 melhores competidores para a próxima etapa. Também eram feitos testes de manipulação da mente, para verificar quem era capaz de identificar uma mentira ou uma trapaça. Na segunda etapa, eram feitos testes sobre a arte do conhecimento em materiais, mostrando uma variedade que não existia na Vila dos Elfos para o competidor identificar cada um deles, sabendo qual seria o mais valioso e estipulando valores em moedas de ouro para cada um. Nesta etapa, somente os 16 melhores competidores seguiriam para a terceira e última etapa. Na terceira e última etapa, era feito um sorteio com os 16 competidores que sobraram, formando duplas que se enfrentariam em um duelo onde cada um poderia escolher seu equipamento e arma para competir. As armas eram feitas de madeira, para não causar nenhuma lesão letal nos competidores, e, no caso do arco, a flecha era sem ponta e no lugar dela era colocado um tipo de látex líquido que, quando atingia o oponente, se desgrudava da flecha, marcando o local onde o oponente foi atingido. Assim, eles conseguiam analisar os competidores. Essa última etapa era um torneio em que os vencedores iam avançando até chegar à final, onde 2 competidores decidiriam quem se tornaria o viajante. Faltava apenas um dia para a grande competição. Na Vila dos Elfos todos conversavam sobre o assunto. A euforia era grande, e o espetáculo dos maravilhosos testes e a etapa final com os duelos faziam com que os elfos se aglomerassem para assistir. Eram feitas apostas entre os espectadores, que eram sempre à base de serviços e objetos. Não se apostava ouro entre os elfos. Riet já sentiu o frio em sua barriga. O nervosismo de competir pela primeira vez e ainda mais sendo o primeiro jovem elfo a disputar na história do vilarejo, seus familiares ainda não sabiam da novidade. Todo o treinamento de Riet e preparação para aquele evento eram conhecidos somente por seu treinador, que preferiu fazer tudo em sigilo, para que a entrada de Riet na competição fosse uma surpresa. Seu pai, Aeron, ao ver a aflição de seu filho, se aproximou e perguntou: Querido filho, o que está acontecendo? Estou percebendo que está nervoso. O que lhe aflige? Riet tomou um susto com a presença de seu pai. Olhou para ele e disfarçou, tentando fingir estar normal. Nada, pai. Nada de importante. Estou somente preocupado com a competição de amanhã. Seu pai o olhou desconfiado. Filho, a competição será divertida de assistir. Sei que essa será a sua primeira vez, mas não há com o que se preocupar, pois sua mãe e eu, junto com o seu irmão mais velho e sua irmã, estaremos todos no mesmo local. Consegui um bom lugar para assistir, de onde veremos os 3 testes bem de perto. Riet olhou para o seu pai e, sem conseguir esconder seu nervosismo, falou: Pai, Parou por alguns segundos e desviou o olhar novamente. Desculpe, pai, mas não estou inquieto por conta de assistir às competições, e sim porque estarei lá competindo. Desculpe se estou lhe contando isso somente agora. O Isaías me pediu para deixar como surpresa, mas preciso de seus conselhos e que você me abençoe para esta competição. Aeron, seu pai, o olhou com espanto, arregalando os olhos, sem acreditar no que acabara de ouvir. Filho, já lhe disse uma vez, o nome de seu treinador não é Isaías. O nome dele é Erueteleton. Você já é grande o bastante para começar a chamar nosso povo pelo seu nome élfico.
Eu não acredito que você escondeu isso de mim até agora. Como pode achar que iria participar dessa competição sem a minha permissão? Jamais permitirei que meu filho caçula participe de tal competição. Você não tem experiência suficiente. Além de ser novo demais, você tem muitas outras coisas para aprender sobre nossa vila e o que temos aqui dentro antes de querer ir para o mundo lá fora. De maneira alguma, você está proibido de participar. E irei falar agora mesmo com seu mestre Erueteleton. Sem nem mesmo deixar Riet falar, Aeron lhe deu as costas e foi em busca de seu mestre. Riet baixou a cabeça, colocando as duas mãos em frente ao seu rosto, e disse, em voz baixa: "O que foi que eu fiz? Como eu sou burro, deveria ter seguido as ordens do meu tutor, e mais uma vez o desobedeci. E agora o que será dele? E o que será da competição que eu iria participar?" Riet correu atrás de seu pai para impedi-lo, mas era tarde demais. De longe, Riet via seu pai discutindo com o mestre. Ele ficou parado alguns segundos observando e, para não piorar a situação, decidiu não se intrometer na conversa dos dois. Esperou que terminassem, para depois tentar falar com seu treinador e saber o que aconteceu. Ao terminar a conversa, seu pai voltou em sua direção e, ao chegar perto, o pegou pelo braço e o arrastou para dentro de casa. Aeron levou Riet até o seu quarto. "Riet, estou muito decepcionado com você. Eu já sabia que você seria um jovem difícil de controlar, mas sua indisciplina passou dos limites. Você ficará aqui em seu quarto durante os próximos meses. Sua mãe irá lhe trazer o que comer e beber, e irá lhe ensinar boas maneiras nestes meses de castigo." Muito abalado com o ocorrido, Riet ficou sem saber o que fazer, trancado em seu quarto. Ficou sem competir e também sem assistir à competição. Nos meses que seguiram, ficou em companhia de sua mãe Tarwen, que cuidou de seu filho com todo o amor de uma mãe, e aproveitou o tempo que passou com o filho para lhe ensinar sobre culinária e ervas medicinais. Sua mãe era uma ótima curandeira de animais e lhe ensinou muito sobre as doenças dos animais e como tratá-las. As poucas vezes que Riet pôde sair de casa era para acompanhar sua mãe nos tratamentos dos cavalos feridos ou com alguma doença. Estes meses que iria passar de castigo transformaram-se em anos, e após 3 anos seu pai finalmente decidiu dar-lhe mais uma chance, deixando-o sair de casa para procurar um novo treinador e para escolher uma nova profissão. Mas seu pai foi bem claro. "Riet, eu estou permitindo a você viver livre novamente para que siga uma vida digna dentro da vila e perto de sua família. Não quero ver você falando sobre a profissão de viajante, e nem quero ver você próximo ao seu antigo mestre Erueteleton. Procure um novo mestre e comece um novo treinamento voltado a alguma outra profissão." Riet somente olhou para seu pai balançando a cabeça com um gesto para dizer que compreendeu o ordenado. Os dias se passavam e Riet continuava a acompanhar sua mãe nos tratamentos dos cavalos, e ao mesmo tempo buscava orientação sobre outras profissões, tentando despertar interesse por alguma coisa que lhe desse prazer, assim como a de viajante lhe dava. Mas nada chamava a atenção de Riet. Ele gostava de cuidar dos animais com sua mãe, mas não era aquela profissão que queria seguir. Não havia nada que ele soubesse fazer melhor do que acrobacias e desvendar novos territórios. Certo dia, quando estava sozinho andando pela vila, esbarrou em seu antigo mestre. Riet olhou surpreso ao encontrá-lo por ali, pois em todos esses dias que Riet andava pelas ruas não havia visto seu mestre. Achou até mesmo que ele tivesse sido mandado embora da vila. "Mestre!" gritou Riet. "Shh!" tornou Isaías. "Fale baixo, Riet. Venha para cá, me acompanhe." Isaías o levou para fora do alcance dos olhares do povo da vila. "Riet, temos que conversar. Anos atrás, quando seu pai descobriu sobre você querer ser viajante, ele pediu que eu me afastasse de você, pois ele não quer que você seja um viajante. Ele teme por sua segurança. Como seu pai tem muita influência com os anciãos, eu não quis desobedecê-lo, e então me afastei. Mas eu tenho lhe observado de longe, e vejo que você não está fazendo o que gosta. E isso não é bom. Todos os elfos sabem que se deve dar oportunidade para aquilo que cada um sabe fazer de melhor. E eu sei o que você sabe fazer de melhor, Riet. E vim aqui para lhe encontrar para que volte a treinar comigo, para se preparar novamente para a competição."
O que você me diz? Quer voltar a treinar comigo? Hiat olhou para o seu mestre com muita animação, mas logo após desviou o olhar para baixo, desapontado. Mestre Isaías, digo, Eruetéleto, eu gostaria muito de continuar a treinar e participar da próxima competição, mas meu pai nunca vai permitir que eu participe, bem como ele não irá deixar você voltar a ser meu treinador. Isaías olhou pensativo para Hiat e lhe disse: podemos fazer da seguinte forma. Você continua seguindo sua mãe na profissão de cuidador de animais. Ela não irá lhe prender o tempo todo. Toda hora vaga que você conseguir, você me encontra aqui, neste exato local, que eu lhe levo para o campo onde poderemos treinar sem ser avistados por ninguém. Faremos isso pelos próximos 45 anos, até você atingir sua maioridade, com 70 anos. Aí você poderá participar da competição sem precisar da permissão do Sr. Iron. Ele pode não gostar, mas não poderá interferir em sua decisão. O que me diz? Hiat olhou pensativo e logo decidiu. Está ótimo, mestre Eruetéleto. Faremos dessa forma. Sei que será um longo caminho, mas só assim irei conseguir fazer aquilo que realmente gosto. Isaías olhou para o seu pupilo e disse: está decidido então. De hoje em diante eu volto a ser seu mestre. E iremos treinar sempre que possível, e teremos muito tempo para deixar você bem preparado para quando chegar a hora de competir. Ah, e mais uma coisa. Pare de me chamar de Eruetéleto. Me chame de Isaías, que é melhor. Hiat respondeu prontamente. Sim, mestre Isaías. Daquele dia em diante, Hiat dividia seu tempo entre os animais e os treinamentos com seu mestre. Os anos foram passando, e as competições chegando. Hiat observava atentamente cada competição que passava. Assim poderia aprimorar seu conhecimento e conhecer melhor seus futuros adversários. A cada competição apareciam novos candidatos, mas muitos eram antigos, os mesmos que já haviam competido e continuavam tentando conseguir a vaga de viajante. Seu pai, que havia ficado orgulhoso de seu filho por ter conseguido afastá-lo do caminho de se tornar viajante, estranhou seu interesse repentino nas competições, pois ninguém conseguia tirar a atenção de Hiat quando estava assistindo a cada segundo da competição. Seu pai achou esquisito, mas não suspeitou dos planos de seu filho. O tempo passava, e Hiat estava cada vez mais aprimorado. Já haviam passado 3 competições, e Hiat já falava fluentemente as línguas estrangeiras, e seu conhecimento com materiais e objetos distintos era muito amplo. Sua habilidade na arte do duelo estava espetacular. Seu mestre há muito tempo não conseguia derrotá-lo em um duelo. Hiat estava mais do que preparado, mas ainda havia mais uma competição para chegar à tão esperada competição na qual ele poderia participar. Nesta última que Hiat iria assistir, ele se concentrou ainda mais nos competidores, analisando um por um, vendo seus pontos fracos em um estudo completo de cada. Após o término desta competição, Hiat se sentiu entusiasmado e confiante. Sabia que estava preparado para a próxima dali a 10 anos. Porém, não se deixou levar pela confiança e continuou o treinamento intensivo com seu mestre, até chegar a sua hora. O grande momento que tanto esperava seria a próxima. E, nesta, ele poderia provar ao seu pai que era apto a seguir com tal profissão.